Agora são 8h40. Vamos falar agora sobre a 8ª Mostra Ecofalante de Cinema, dedicado ao tema socioambiental na América do Sul. Vamos falar aqui em nossos estúdios com a Liciana Mamed, ela é da produção e da curadoria do Panorama Histórico da Mostra. Tudo bem, Liciane? Tudo bem, bom dia a todos. Bom dia. E estão aqui também os diretores do filme Giga, a Uberização do Trabalho, Carlos Juliano Barros. Tudo bem, Juliano? Tudo bem, bom dia, obrigado pela oportunidade. Obrigada a vocês terem vindo. E o Cauê Angeli também, que é diretor desse filme. Tudo bem, Cauê? Olá, bom dia. Bom, vamos começar com a Liciane sobre a mostra, né? Para falar dessa mostra, como é importante, né? A gente discutir no cinema, né? O que está acontecendo na realidade, né? Bom, exatamente. A Mostra Ecofalante, então, ela já está na sua 8ª edição. E ela é hoje o maior festival dedicado a temas socioambientais da América do Sul. Todos os seus eventos, né, além das sessões, os debates, os eventos paralelos, eles são gratuitos. Então, convidamos a todos a participar, a vir ver os filmes, né? Como você disse, são filmes que estão debatendo temas atuais, trazendo visões diferentes do mundo inteiro, na verdade, porque tem filmes de diversos países, de todos os continentes, trazendo questões que estão na pauta do dia hoje, né? Eu queria que você destacasse alguns deles. Tá, então... A gente está trazendo, então, dentro do festival existem alguns panoramas, né? Tem o panorama histórico, que eu conheço um pouco melhor, porque participei da equipe de curadoria. E o panorama histórico desse ano, então, a gente está trazendo filmes que abordam o tema a crise das utopias e o cinema militante pós-68. Então, são filmes principalmente da década de 70, mas também da década de 60, que foi um momento chave aí para luta pelos direitos civis, né? Então a gente está trazendo filmes como Os Tempos de Harvey Milk, em que a gente aborda um pouco essa emergência das temáticas LGBTs, né? Dentro das questões, trazendo um pouco as questões LGBT para as políticas públicas, né? A gente também está trazendo o filme Angela Davis, Retrato de uma Revolucionária, que acompanha um pouco, então, a luta e a emergência acompanha um pouco a emergência da luta pelos direitos dos negros, das mulheres, dos negros. Um dos destaques do panorama histórico é também o filme Zabriskie Point, né? Do italiano Michelangelo Antonioni, né? Um diretor bastante célebre e prestigiado. Esse filme é o filme americano dele, né? Um filme bastante polêmico na época. Também a gente tem outros dos destaques são os filmes da Mostra Brasil Manifesto, em que a gente traz filmes de alguns diretores já renomados, né, brasileiros, como Orlando Senna, que vem com o filme Idade da Água, a Cristiane Torlone, que também vem com o seu filme sobre a Amazônia, seu primeiro filme, né, porque a Cristiane Torlone é atriz. E tem os filmes das novas gerações, né, de diretores brasileiros latino-americanos, que são os filmes do panorama latino-americano, que é o panorama competitivo da mostra, e do qual, enfim, a gente tem aqui representantes. Exato, já vai entrar já aqui na conversa, né, sobre o Giga, a Uberização do Trabalho. E para quem quiser acompanhar, né, como é que faz? Então, a Mostra Ecofalante, então, ela está em cartaz em mais de 40 espaços na cidade de São Paulo. Aqui na parte central ela está em cartaz no Reserva Cultural, Centro Cultural São Paulo, nas 2 salas, Cine Olido, Centro Cultural Banco do Brasil e Espaço Itaú Augusta. As sessões são gratuitas, basta chegar 1 hora antes para retirar ingresso. Também gostaria de convidar a todos para acompanhar os debates da mostra. Então,
enfim, os debates, por exemplo, do Panorama Histórico acontecem nos dias 7 e 9. No dia 8, a gente vai ter o diretor Silvio Tendler, que, aliás, é um dos homenageados da mostra. Quer dizer, é o homenageado da mostra, né? O Silvio Tendler, ele tem uma carreira, assim, bastante longa. É um diretor muito engajado, super né? parceiro nosso aqui. Ele é ótimo. Ele, na verdade, já faz alguns anos que ele vem dedicando filmes a temas muito caros à mostra, né? Então, todo ano a gente calha de a gente passar um filme dele, né? E aí esse ano a gente decidiu que era o momento de fazer uma homenagem a ele, então a gente está dedicando um programa, está passando 11 títulos, né, da carreira dele, e ele está com um novo filme na mostra, que está estreando na mostra, O Fio da Meada, e no dia 8 de junho ele vai estar com a gente no Reserva Cultural às 20 horas para conversar com o público, também convido. Bom, para quem quiser mais detalhes, qual que é a página que a pessoa acessa? ecofalante.org.br. Maravilha. Obrigada, Aliciana. Agora a gente vai falar com os meninos aqui, né, do GIG, a Uberização do Trabalho, Carlos Juliano Barros e também o Cauê Angeli. Quem começa a falar sobre a ideia, né, a respeito desse filme, o que ele apresenta? Bom, o GIG, né, a Uberização do Trabalho, é um nome meio complicado, né? GIG, eu falei GIG. Mas tudo bem. Na verdade, as pessoas, né, confundem, até porque a gente está trazendo essa discussão, acho que de uma forma bastante pioneira aí para o país. GIG vem de gig economy, né, que é a economia dos bicos. É um conceito já bastante consagrado fora do país, né, uma discussão bastante acalorada na Europa, nos Estados Unidos e, enfim, esse documentário é uma realização da Repórter Brasil. A Repórter Brasil, para quem não conhece, é uma das referências nacionais aí nessas temáticas sobre trabalho, né? Decente, escravo, né? Exato, e a gente, né, tem aí uma larga produção de filmes sobre essas temáticas, né, socioambientais, mas especificamente sobre trabalho. E há mais ou menos 2 anos a gente, né, já detectou que esse tema vinha crescendo bastante. E a gente começou essa produção há quase 2 anos, né? Tá lançando agora, num momento em que acho que esse tema tá cada vez mais candente, né? Assim, a gente, né, nos últimos dias aí, vários veículos de comunicação fazendo matérias sobre isso, porque é de fato uma discussão bastante complexa, né? Assim, em geral, as pessoas gostam, né, desses serviços de aplicativos, porque os aplicativos, eles de fato oferecem serviços baratos, acessíveis, são eficientes, e acho que não dá para negar, né? Mas ao mesmo tempo eles geram uma série de transformações no mercado de trabalho que a longo prazo podem trazer consequências bastante complicadas aí, né? Então acho que o filme é um olhar assim sobre esse lado B, né, da economia aí, né, dos aplicativos, que muita gente não conhece ainda. Enfim, a gente está tentando fazer um olhar mais crítico e menos deslumbrado, né? Tem gente ganhando muito dinheiro por trás disso, não tem? Assim, basicamente... Não, por exemplo, falando de Uber, de carro, né, de táxi, não a pessoa que está ali dirigindo, que a gente sabe que ganha muito pouco, mas por trás tem todo um sistema, né? Enfim, essas plataformas, né, esses aplicativos, em geral, são grandes empresas que têm financiadores, né, que inclusive permitem que essas empresas operem no vermelho, né? Isso, inclusive, é uma informação que muita gente não tem, assim, e se surpreende quando descobre, por exemplo, que vários desses grandes aplicativos, seja de aplicativos de transporte de passageiros, seja de entrega de comida ou de delivery de forma geral, muitos desses aplicativos operam no vermelho, né? Ou seja, porque eles têm investidores, né, de fundos internacionais que às vezes bancam essas plataformas de olho no futuro, né? Assim, para que um dia, quem sabe, se ganhe o mercado aí, né? Mas ao mesmo tempo a gente pensa o seguinte, né? Assim, esses serviços, né, que estão surgindo, muitas vezes eles competem, por exemplo, com empresas que já estão estabelecidas, mas que evidentemente não conseguem aí competir em pé de igualdade com essas plataformas porque elas têm que pagar seus empregados, seus direitos, né? Então, para além da questão dos próprios trabalhadores, a gente tem que pensar também, né, nos empresários que estão aí sendo também afetados, né? É claro, exatamente. Exato. E o Cauê?
que você, enfim, o que te anima a denunciar, né, nesse filme, essa precarização, né, essa indústria aí do bico, né, praticamente. Exatamente, economia dos bicos. É uma nova realidade aí que está acontecendo, acho que é novo, né, acho que assim como o Carlos falou, tá todo mundo usando, né, virou uma coisa popular, e aí a gente resolveu, a gente estava estudando isso há muito tempo já, e aí compactar isso para transformar num filme, né? De ser relevante, de ser atual, né? Acho que esse é o caminho. E o assim. que vocês mostram, né? Quais os exemplos que estão no filme? A gente vem com exemplos das pessoas, exemplos de personagens, né? De pessoas reais trabalhando por esses aplicativos. Então a gente vem mostrando tanto a realidade delas ali, ou o que elas já passaram, a gente vem contando isso. E também com especialistas também, tanto internacionais quanto nacionais, professores. Explicando, né? E a gente tem diversas categorias representadas no filme, né? A gente tem, por exemplo, os trabalhadores, os motoristas de aplicativo, né? A gente tem entregadores, né? Motoboys, enfim, tem faxineiros, né? Mas o filme também ele pinta um retrato mais amplo sobre a gig economy, né? A gente não fala apenas desses aplicativos em que de fato se verifica aí uma relação de subordinação, né? Porque boa parte desses aplicativos eles dizem que eles apenas fazem uma intermediação entre o consumidor e o prestador de serviço, né? Mas a gente sabe assim que no dia a dia existe um controle total, né, do trabalho, do processo de trabalho por parte dessas empresas. Elas oferecem o trabalho, elas determinam o preço, elas inclusive aplicam punições, né? Então a gente sabe que esse discurso de que há uma autonomia por parte dos trabalhadores não é 100% verdade. E além disso também a gente apresenta outros exemplos, né? Então a gig economy ela é bastante ampla, né? Então a gente também fala, por exemplo, do caso, sei lá, dos locutores, né? A gente tem existem plataformas hoje online que fornecem aí serviços, né? Principalmente para quem é da área da comunicação, né? Que também está aí sujeito... totalmente precário. Exatamente, sujeito a uma precarização bastante... Exato. E agora a gente tem plataformas aí que oferecem, sei lá, serviço de locução por R$20, criação de logo e design por R$20, né? Tem uma plataforma americana bastante famosa chamada Fiverr, né? Que se propõe a fazer esses pequenos serviços por R$5, né? Até o Trump usou uma apresentação de PowerPoint na campanha dele, que ficou bastante famosa, feita por uma jovem, né, da Ásia, né? Então, enfim, o filme ele tenta dar uma pincelada sobre esses rumos, né, por os quais o mercado de trabalho está seguindo aí. E quando é que a gente pode ver o filme de vocês? Está em cartaz? Já? Ele vai passar no sábado agora, né? Dia 1º, 1/6, às 5h30 da tarde no Centro Cultural São Paulo. Tá. Na Vergueiro 1000 ali. Na segunda-feira, dia 3/6, às 7h15 no CCBB, no Centro Cultural Banco do Brasil. Certo. E dia 9/6, no domingo, às 5h45 no Cine Olido. Perfeito. E no sábado, no dia 1º agora, né? Amanhã, 5h30 vai ter um debate também. Exato. Na sequência do filme tem um debate com o Rodrigo Caregui, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e procurador do Ministério Público do Trabalho, talvez a maior referência aí sobre esse assunto no Brasil. Ai, que maravilha. Depois passa pra gente a fonte. Exato. Convida ele para vir aqui na TVT, na Rádio Brasil Atual. Ele é do Rio, mas vai estar aqui para a estreia e enfim, é uma referência bastante importante aí nesse assunto. Vai estar lá para debater com a gente. Fica lá o convite. No Centro Cultural São Paulo. Exatamente, 5h30, né, entrada gratuita, prestigiem a Mostra Ecofalante, é um espaço muito bacana. Enfim, bastante democrático, né, que foge também desse circuito apenas do centro de São Paulo e vai aí, né, para a periferia. Exatamente. Então, prestigiem a mostra. Maravilha. Gente, muito obrigada aqui. Parabéns aí, tanto pela mostra como um todo, também para o filme, né? O gig, né? A uberização do trabalho. Muito obrigada. Um grande abraço para vocês. Obrigada. Valeu. Falamos aqui com a Aliciane Mamed, da produção e curadoria do Panorama Histórico da Mostra, né? Da 8ª Mostra Ecofalante de Cinema, e com o Carlos Juliano Barros e também o Cauê Angeli, que é do filme, né? Eles são do filme Gig, a uberização do trabalho.